Se chamar, eu vou. Bom, meus irmãos, hoje então o nosso irmão Luiz fará a reflexão do nosso estudo. Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, transmitindo aí o nosso carinho, nosso envolvimento amoroso e principalmente que Jesus possa inspirar para que as suas palavras alcancem a cada um de nós aqui presente, possamos sair daqui mais iluminados ainda. Então, isso. Quer ajuda? Então vai, isso. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sempre me confundo nesse horário assim, né? Final de tarde, né? É início da noite. Boa noite. Então, mais uma vez, que alegria podemos estar juntos, estudando um pouquinho mais dos ensinos de nosso amado Mestre Jesus Cristo. A leitura que nos foi apresentada fala no Evangelho. Emmanuel sempre toma de um versículo, né? Eu acho muito bonito isso. A gente faz isso todas as quartas-feiras no Evangelho no ar, né? Emmanuel toma de um versículo e escreve sobre aquele versículo. E na leitura foi lido: duro é esse discurso. Isso é bem para os nossos tempos. Na verdade, foi desde que Jesus veio à Terra nos trazendo a palavra. A palavra sempre foi dura e continua sendo dura, porque é difícil mudar nossos hábitos. Nós temos as nossas histórias, cada um de nós, as nossas jornadas espirituais, e muitas vezes pensando assim, não são tantas onde nós conhecemos o Evangelho de Jesus, mas sabe lá de onde nós viemos já, desde antes, de onde nós viemos. E aí, nosso Pai Celestial nos presenteou com uma encarnação nesse planeta. Se já não tínhamos outras, mas no momento em que a luz chegava, como disse o Lauro ali, lendo lá, Jesus é a luz. Quando a luz chegava. Quando a luz chegava, nós estávamos aqui. Que bom isso. Quando a luz chegou, nós estávamos aqui. Só que o discurso é muito duro, ou era muito duro para nós. Cabeças duras, né? Cabeças duras. A gente às vezes fala isso dos jovens, né? São todos uns cabeça dura, né? Até que as coisas entrem na cacholinha deles, tal, e a gente vai falar, eles, né? Nós não, né? Nós já somos evoluídos. Então, duro é esse discurso. Duro é mudar a nossa maneira de ser, as raivinhas que nós temos, nosso espírito orgulhoso, vaidoso, muitas vezes intolerante, porque nós achamos que nós é que temos a palavra da verdade. E vai por aí afora. Então, o discurso de Jesus é válido nos dias de hoje. Duro é esse discurso. Ali não está saindo som. Né? E hoje, nós nos encontramos assim numa posição em que nós vamos falar dentro desse pensamento. Assim. Porque naquela época, Jesus falava para quem? Falava para o povo. Para quem que Jesus fala hoje? Fala para o povo. Ele não está no nosso meio, né? Mas está em espírito, a sua palavra está presente.
A vida está conosco. Luz é Jesus, né? É a vida, o caminho, a verdade e a vida. E Ele está conosco, né? Então, tal qual lá no Caminho, Verdade e Vida, esse estudo nós buscamos lá no Vinha de Luz. No capítulo 19, versículo 48, lá, Emmanuel nos escreve assim, tomando como referência, né, esse capítulo e esse versículo. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Olha que versículo bonito esse. Então havia quem procurava fazer mal a Jesus. Mas diz aqui que não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele. Quer dizer, inclinava-se para o lado de Jesus. Seguiam Jesus. Alguns seguiam muitas vezes sem atentar direito para as coisas como estavam acontecendo, por que estavam acontecendo aquelas coisas. Mas Jesus fascinava-os e eles os seguiam. Muitas vezes, eu lembro daquela passagem dos pães e dos peixinhos, onde ele disse, ide ver, porque os apóstolos, parece que naquele momento estavam meio paradão, né? Senhor, como é que nós vamos alimentar essa gente toda? Eles estão conosco desde manhã, devem estar com muita fome. E aí ele pergunta, quantos pães tendes? Ah, não sabemos, Senhor. Como é que no meio dessa multidão toda nós vamos saber quantos pães tem? Então, ide ver. Ide fazer a sua parte. E eles foram, eles voltaram depois com a resposta. E aquela gente, me parece que muitos que estavam ali, é justamente por isso que Jesus fascinava-os. E eles o seguiam, muitas vezes sem saber exatamente por quê. Mas ele era a luz, né? Ele cativava e ele então fazia com que aquele povo o seguia. A leitura desse versículo, em verdade, talvez nós devemos começar lá no início do capítulo 19, quando o encontro de Zaqueu com Jesus. Meditar ali nessa narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu é muito bonito. É quando Zaqueu tem um encontro com o Senhor. Encontro que deve ser de todos os dias. Foi naquele momento em que despertou no coração de Zaqueu a vontade de conhecer o Rabi. E ele largou tudo, se apressou ao tempo de poder seguir e alcançar uma árvore, tendo sido avisado do caminho por onde Jesus passaria, e ele subiu aquela árvore para ver Jesus passar. Quem não conhece a história de Zaqueu? Né? É referência, acho que para todos os que estudam e meditam na palavra do Senhor. E Zaqueu aproveitou bem aquele momento. Ele tinha sede de saber, de conhecer a palavra e, acima de tudo, de viver plenamente os ensinos de Jesus. Não era só ouvir, não era só estar com o Mestre, mas era o desejo de seguir Jesus. E seguir Jesus significa abandonar todas as coisas que ele até aquele momento tinha sido. E Zaqueu fez isso. Zaqueu fez. Mas nós não vamos nos demorar na história de Zaqueu. Mas é uma história muito bonita para a gente meditar. Para os nossos dias, pensemos a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí aquela pergunta, né? Eu me cobro isso sozinho. De que a gente deveria conhecer tanto a doutrina que a gente sabe de que trata o capítulo 17. Não é?
Mas aí a gente pega lá o Evangelho, o que diz mesmo no capítulo 17. E assim é. A palavra, ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que ser vivida todos os dias, todos os momentos. É difícil, mas a gente tem que se esforçar. Esse capítulo talvez seja daqueles de mais importantes para a nossa vida. Quando ele nos chama com o subtítulo Sede Perfeitos. Depois ele fala do homem de bem. Ele fala sobre os bons espíritas. Ele fala sobre o dever e o homem no mundo. O homem no mundo. Desde antes, nós estamos aqui, ouvindo a mensagem. Agora é um tempo de entrar na cidade. Isso aqui é como uma parábola, sabe? Quando você vê, é uma narrativa, mas a gente vai interpretando como uma parábola. Era a hora de entrar na cidade. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre a cidade. Está tudo no capítulo 19. Lindo, riquíssimo esse capítulo. 19 e 41. Quantas lições nós temos aqui nesse capítulo. Que tesouros maravilhosos. Por que Jesus chorou ali? Nós temos que trazer todas essas coisas para os nossos dias. Por que Jesus chorou ali? Vamos refletir um pouco a respeito. Jesus chorou por causa da rejeição do povo de Jerusalém. Por isso ele chorou. E já prevendo o que lhe aconteceria. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, né? Desabafou e lamentou com estas palavras. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Se nós, então, naquela época, ali, ouvindo Jesus, seguindo Jesus, pudéssemos ter compreendido o que poderia nos trazer a paz. Mas nós fomos escolhendo outros caminhos. Nós, quer dizer, no sentido geral, né? Pode ser que eu estava fora já daquilo, né? Mas já estava no caminho bom, né? Se fosse assim, não estaria aqui ainda, né? Mas então Jesus chorou porque viu a tristeza da população, do povo de Jerusalém, com tudo o que tinha de conhecimento, estava naquele momento em que cometeria talvez o momento mais terrível de sua história, né? E Jesus sabia disso. O desabafo de Jesus pode ser para nós uma fonte de reflexão no hoje da nossa vida. Se nos pusermos a meditar e analisar com sinceridade a maneira como estamos vivendo. Como nós estamos vivendo? Quais são as nossas escolhas, as nossas preferências e onde nós estamos colocando o sentido para a nossa vida? São reflexões que nós temos que fazer. Eu penso que muito seria bom, às vezes, a gente ter uma cadernetazinha, né? E a gente marcar essas coisas. Eu até lembro que, quando comecei mesmo assim a frequentar, a ouvir a palavra, a doutrina, eu levava meu caderno, a minha canetinha, e o palestrante ia falando e eu ia marcando coisas, né? Marcando coisas, para pensar depois. Então, onde nós estamos colocando o sentido para a nossa vida? Muito tempo se passou desde que Jesus nos trouxe esses preciosos ensinamentos. Agora, o que se observa é que a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Era daquele tempo a perseguição ao cristianismo? Era daquele tempo. Não é mais hoje. Será? Quando talvez a gente olha para o nosso cantinho, talvez um pouco acomodados como nós somos, né? Então, espíritas, nós estamos tranquilos porque nós fazemos
as nossas orações, vamos ao centro, ouvimos palestra, participamos lá do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, e vai por aí afora. Vivemos bem ali no nosso meio, na nossa comunidade, talvez tranquilos com os nossos vizinhos, às vezes nem tanto. Até aí tudo bem. Talvez que passe um pouco mais para frente, a gente já começa a se incomodar com o mundo. E quando o mundo começa a incomodar, ele mexe conosco. Ainda hoje se observa este sentimento contrário aos ensinamentos do Cristo. Tal como antes, nos próprios dias do Mestre Divino na Terra, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra o mover da iluminação cristã. O mundo, ele é como uma revolta. Ele se revolta contra a iluminação cristã. Está claro isso? Né? É coisa para pensar, né? É coisa para pensar, para refletir. No capítulo 23, diz assim, estranha doutrina, item 13. Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Isso trata da dificuldade em seguir integralmente o Evangelho e a resistência que surge. Seguir integralmente o Evangelho. Resistir, sabe? Porque algumas coisas ainda não preencheram totalmente o nosso espírito. Ainda temos, muitas vezes, situações de intrigas, né? De maldizer, de falar mal, né? Falar mal da conjuntura econômica e por aí fora. E às vezes a gente nem entende, mas acha que entende. Nos revoltamos com as coisas e assim nós vamos seguindo. E até mesmo muitas vezes dentro da igreja, da comunidade cristã a que nós pertencemos, nós achamos que isso ou aquilo não está certo, está errado, mas não temos paciência para lidar com esse errado. Então é duro, né? É duro. É duro para muitas vezes aqueles que são os dirigentes acertarem essas coisas, para que tudo esteja em paz e concorra para o crescimento espiritual da comunidade. Não obstante, embora os sentimentos contrários, sempre tem sido possível observar a intensidade do movimento para Jesus. Quer dizer que existe um movimento contrário, mas ainda assim há um movimento intenso para Jesus. E isso é lindo, não é? Quando a gente vê agremiações, sociedades se movendo para esse particular que Jesus nos falou, amai-vos, de observar as necessidades dos nossos irmãos e mover tudo que seja possível para sanar as dificuldades dos nossos irmãos. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Tal como antes, somos os representantes da mensagem do Cristo hoje na Terra. Então hoje nós temos um cargo, nós temos um título. É bonito, não é? Cristo outorgou esse cargo, Ele designou para nós este cargo. Lá atrás eram os apóstolos, não tem mais apóstolo hoje, somos nós, os representantes da mensagem do Cristo hoje na Terra. Pensemos nisso. Mas como se eu não falo na tribuna, se eu não dirijo comunidades, mas você está na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Lembrei agora assim, falando que essas 2 semanas últimas, nós falamos sobre, no Evangelho no Ar, nós falamos sobre os pais.
Nessa semana nós falamos sobre os filhos. E na semana seguinte nós vamos falar sobre a comunidade social, né? Então, é nosso dever falar, levar a palavra, mas mais do que tudo, como é que se ensina? Se ensina através do exemplo. E esse exemplo exige, muitas vezes, um extremo da nossa paciência. São só pequenas reflexões. Um extremo da nossa paciência, existe isso? Foi alguém que me falou aqui agora, não sei. Extremo da paciência. Eu me lembro que eu acho que já falei isso algumas vezes. Eu tinha um tio que dizia assim: se me der raiva, tudo bem, passa. Se me der 2 raiva, passa. Mas se me der 3 raiva, sai de baixo. Né? É o extremo da paciência que é sábio. E isso acontece com filhos, acontece entre os casais, os cônjuges. Por isso as separações, o extremo da paciência. Né? Perdeu a paciência. Nós não podemos perder a paciência. E já pensou se Jesus tivesse perdido a paciência conosco? O que seria de nós? O que teria sido de nós e o que seria hoje, nos dias de hoje, né? Se Deus, nosso Pai, perdesse a paciência conosco. Nós cristãos, embora todas as lutas contrárias, as forças contrárias, as provocações que acontecem, caminhamos levando a palavra do Senhor a toda a criatura, como nos foi ordenado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então vemos surgir, não raro, medidas mal intencionadas, oriundas da ignorância, daqueles que em verdade deveriam estar revertidos da sublime posição de orientar. Tal como antes, medidas da ignorância e da crueldade, mas não subsistem. Não subsistiram lá, e não subsistem hoje, e não subsistirão. Embora que nós continuamos convivendo com elas, tá? Aqueles revestidos da sublime posição de orientar. Nós continuamos dentro dessa bolha, digamos, da ignorância e da crueldade. E é nosso dever orientar essa situação. Muito bem. Trocam-se os pares, mudam-se as estratégias, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Não somos mais aqueles que eram antes, nós somos nós agora. Não somos aqueles que virão depois, talvez, não sei, né? Porque o mundo se renova, é um vai e volta. Nós desencarnamos, passamos um tempo no plano espiritual, não encarnamos logo em seguida, mas enquanto estamos lá, outros estão chegando, né? Diariamente nascem novas criancinhas e partem os idosozinhos, né? Assim é a vida. Trocam-se os pares, então. Mudam-se as pessoas na face da terra, né? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, porque é essa troca. Nós logo estaremos chegando lá. Então, troca-se, né? Vão em busca da consagração de fantasias. Olha só. Muitas vezes, essa troca de pares, nós vamos em busca da consagração de fantasias. Mas como assim, Luiz? Se a pessoa desencarna, vai em busca da consagração de fantasias? Sim, se eu penso que ao desencarnar eu vou para o céu, né? E aí eu chego lá e era uma fantasia essa história de céu, né? Porque eu vou ser o que eu era aqui. Se eu era ruim aqui, vou continuar ruim lá. E se eu era bom aqui, vou ser bom lá. Então nós temos que nos preparar, né, para não encontrar fantasias, e nem aqui quando nós voltarmos. Por quê?
Por que a gente encontra fantasias? Porque quando nós reencarnamos, antes disso, nós fazemos uma série de projeções de como nós vamos ser aqui. Eu vou ser que nem. Aí você traça que nem quem, né? Chega aqui, vê o mundo. Oh, que coisa bonita, né? Tanta coisa para a gente se divertir. E agora eu vou estar perdendo tempo lá na igreja, mais isso, mais aquilo. Não. Tudo isso tem tempo, vou pensar nisso depois. Um mundo de fantasia. Fantasia de lá para cá, fantasia daqui para lá. Fantasias não possuem alicerce. E aí tem a sábia decisão de seguir a Cristo. Quando a gente de repente acorda, né? As fantasias não possuem alicerce, então tais ações ocorrem em vão. Porque o povo, com a mesma fascinação dos primeiros tempos, inclina-se para o Cristo. E aí a gente começa a se levantar. A sábia decisão de seguir o Cristo. Verdade. Há um lugar em seu coração, no meu coração, muito mais brilhante do que aquele lugar alimentado pelas fantasias. E aí eu começo a descobrir esse lugar, né? Então, se você tentar, descobrirá que não há necessidade de chorar, porque neste lugar não sobrevivem mágoas ou tristezas. Nada nos separará do amor do Cristo. Nada. Se nós estamos com Cristo, nada nos separará do amor do Cristo. E se você se importa o suficiente com a vida, como diz a música do Michael Jackson, né? Ajude a curar o mundo. Faça dele um lugar melhor. É nossa responsabilidade. Muitas vezes nós queremos que os governantes façam isso para nós. Mas a responsabilidade é de cada um de nós. De eu tornar... Sabe, esses dias eu estava olhando para a minha rua e aí a gente tem que dar o braço a torcer ou a mão para bater, né? Sabe aquele tempo da palmatória, né? A mão para bater. Eu disse assim, não... Se aqui nós tivéssemos o espírito das pessoas que moram em Gramado, no Rio Grande do Sul, como seria lindo essa São Francisco, né? Eu estava lá no centro, na parte velha, lá ali onde tem a agência do Bradesco, e tem uma figueira ali enorme. A prefeitura fez ali uns vasozinhos assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar. Plantou umas florzinhas ali. As coitadas da florzinha estão todas assim, né? Mas tem uma ali que eu, observando assim, aqui está aquela floreira e aqui é uma loja. Não custa sequer molhar aquelas flores que a prefeitura plantou para conservar aquilo florido. E de quando em quando, já que não são flores que permanecem para sempre, né? São de época. Agora entramos no verão, tem que plantar flores de verão. O próprio lojista ali vai e troca aquela floreira, deixa a sua frente de loja florida. E se cada um fizer isso? E se não tem uma loja e uma floreira na frente, mas a comunidade se move para manter isso florido. Então, que bom se aqui fosse que nem Gramado. Quem conhece Gramado? É lindo, né? Que bom se fosse. Mas é a responsabilidade de quem? É do prefeito. Não é nossa, né? É do prefeito. Então, ajude a curar o mundo. Faça dele um lugar melhor. Lógico que somos pequenos e estamos lutando para aprender e harmonizar em nossos corações o Evangelho de Jesus. A vivência real ainda não está em nós. Ainda não mora em nós essa vivência real, né? Sabe que às vezes eu penso assim, a gente não quer ouvir isso. A palavra é dura, né? A gente não quer ouvir isso. O que a gente quer ouvir coisa boa. Mas, irmão, muitas vezes pega no pé da gente, sabe? E a palavra é dura, né? Lógico que somos pequenos e estamos lutando para aprender e harmonizar em nossos corações o Evangelho de Jesus. A vivência real ainda não está em nós. Mas de uma coisa nos alegramos,
Nós somos do Cristo. Isso que importa. Mesmo capengando, né? Capengando, devagarzinho, lutando, caindo, tropeçando, mas somos do Cristo. E quem nos separará? Se já chegamos agora a entender isso, quem nos separará do amor do Cristo? Ninguém, né? Do amor de Deus. Nosso Pai Celestial não desampara nenhum de seus filhos. Dificuldades existem, com certeza. Porém, a habitação está sendo higienizada. E aí nós podemos falar de duas habitações. Começa pela habitação menor, essa aqui. E dentro está sendo higienizado. À medida que eu estudo, que eu medito, que eu reflito, que eu penso, e que eu mudo a minha maneira de me comportar no mundo. Então essa habitação aqui, do eu, espírito, está sendo higienizada. Porque eu quero o melhor para o meu mundo, né? Mas também o mundo como um todo está sendo higienizado. Os habitantes estão sendo substituídos. Alguns virão em jornada definitiva, outros não. Outros que estão chegando serão aqueles que ficarão. Porque às vezes a gente pensa que mundo de regeneração é aqueles que forem bons, vão para o céu. E os que não forem vão ficar aqui, ao contrário. Né? É o contrário. Vós sois os herdeiros da terra. Né? Lembra, meu irmão, minha irmã, lá em Mateus 7,21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aí a gente pensa, lembra lá de Santo Agostinho? Antes de eu pegar no meu soninho, né? Consulto o meu travesseiro. Senhor, eu fiz alguma coisa de errado hoje? E aí começa a passar assim todo o teu dia e ver o que você fez. Eu não gosto de fazer isso, porque acho tanta coisa que não deveria ter feito assim e fez, né? Não gosto. Santo Agostinho, não gosto de ti. Né? A claridade do Mestre acena à distância. São pessoas de todas as idades que identificam o valor das lições de amor e paz. A gente vê uma juventude hoje trabalhadora, dedicada, né? A pregar o Evangelho de Jesus em todas as correntes religiosas, no meio espírita. Aqui nós quase não temos na nossa comunidade de jovens, mas quando você olha o movimento espírita no Brasil como um todo, ele é grande, né? Nós aqui moramos mais assim numa terra de aposentados, né? Daí não tem muito jovem. E o jovem aqui ele vai chegando na juventude, ele procura se formar e ir para lugares onde existem mais oportunidades. Né? Sabemos que tanto quanto antes, ainda hoje, os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao povo. E o povo vai na promessa. A promessa não deve ser de lá, deve ser de lá, né? Vamos repetir aqui, ó. Ainda hoje, os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao povo. E embora existam as pessoas que se interessem por semelhantes discursos, como se fossem poucos, é grande a fileira daqueles que seguem a palavra do amor. Nosso mundo está mudando. Mas ainda há um grande número daqueles que se interessam pelos discursos de 1000 promessas. Há 2000 anos o Cristo trouxe a parábola do joio e do trigo. E agora é a hora, os tempos são chegados. Lembra então, meu irmão, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu não sei porquê, mas cadê o meu cursor, mano? Sumiu? Irene? Não está aqui. Agora apareceu. Estava fugindo, tem que deixar ele ali, né? Então, sabemos
Tanto quanto antes, ainda hoje, há aqueles que se interessam por discurso de 1000 promessas. Mateus 13 diz: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Por que será que hoje, ainda nos dias de hoje, tem joio? Já não era tempo de 2000 anos depois haver somente trigo, mas ainda tem joio. Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, isso que nós vemos no mundo hoje, de certo e de errado, é natural que assim seja. É natural. Deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora quero dizer para vocês, há uma inquietação das trevas nessa semeadura do joio e do trigo. Há uma inquietação das trevas. Sabe por quê? Porque vê o bem crescer e o tempo da colheita se aproxima. Olha só. O tempo da colheita se aproxima. Confiemos então sempre, orando em todo o tempo, rogando ao nosso Pai Celestial suas bênçãos sobre todos os seus filhos, principalmente sobre aqueles que ainda se encontram presos ao mal, encarnados e desencarnados. A vigilância. Tenhamos fé em Deus de que tudo passará e o bem vai vencer. Há uma renovação constante de almas que, conduzidas pelas falanges espirituais, farão deste um mundo melhor. Um novo estágio na evolução do planeta, visto que nada escapa à lei do progresso. Nada. Nada escapa. Demora, mas está acontecendo. O Livro dos Espíritos reafirma essa verdade, explicando que os mundos progridem moral e fisicamente. Então, não são aqueles que nós achávamos que iam, que vão. Aqueles que nós achávamos que iam, é os que ficam. Deu para entender? Por quê? Porque os mundos progridem moral e fisicamente. Nós estamos agora com essa missão na Terra, da transformação desse mundo. Talvez que não vai dar tempo e nós vamos partir, mas aí nós voltaremos para dar continuidade à missão que nos foi dada. Passam do estado inferior a um estado mais avançado. E se a gente vê quanta coisa acontecendo hoje nesse mundo, né? Há um tempo atrás nós andávamos de carroça. Eu vi um vídeo esses dias, sim, que a gente vai olhando ali na internet, matando tempo, né? Um carro que não tem roda, uma moto que não tem roda, né? O camarada pilotando a moto nas ruas, não tem roda. E a gente, o ônibus, como o André Luiz relata lá na obra Nosso Lar, ele não tem rodas, ele volita, né? Tem um nome lá que ele dá, mas vamos dizer ele volita, ele não tem rodas, né? Mas nós estamos aí, ó. Já estamos aí, já está sendo feito aqui. O mundo progride. E o que nos aguarda? Não é só materialmente, é coisas que nós ainda nem sabemos. Agora passa tão rápido. Meu filho me mostrou hoje um videozinho de manhã. Pai, olha que coisa linda. Um meninozinho tampinha, ele devia ter o quê? 2 anos. 2 anos. A mãe botava uma música, não sei se vocês já viram isso, botava uma música tipo Beethoven. Mas é só a introdução, as primeiras notazinhas, e ele falava Beethoven. Trocava isso rapidamente, ela trocava Mozart, ela trocava Bach. Uma infinidade de gênios da música.
Ei, 2 anos, alguém ensinou isso para ele? Né? Alguns que, eu falei assim, alguns que a gente conhece, nomes que nós não conhecemos da música, mas talvez que a mãe era uma estudiosa, não sei, sabe? Ela tinha um aparelhozinho, quadradinho, depois a imagem foi mostrando assim, ela clicava e mudava a música, né? E ele respondia, e pronto assim, pronto. Tem coisas que nós nem sabemos ainda o que vai chegar para nós, né? Assim na medicina, nas ciências, nas artes. Então isso nos assegura que a Terra, embora ainda vivendo lutas, e são lutas que às vezes a gente pensa, esse mundo está perdido, né? Não é assim que às vezes pensa? Está perdido, isso não tem uma solução. Isso vai se acabar tudo, não vai se acabar sim, mas vai acabar esse estado de coisas que a gente vê aí, isso vai acabar, né? Mas isso nos assegura que a Terra, embora ainda vivendo lutas e inquietações, caminha inevitavelmente para o estágio de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Jesus não veio revolucionar a sociedade de seu tempo, mas revolucionar o homem de todos os tempos. Sua revolução se faz aqui, no íntimo, transformando-se o indivíduo, transforma-se a comunidade em que ele vive. O Evangelho é essencialmente a mensagem do amor. E é isso que eu queria deixar para nós todos essa noite. É duro, mas estamos a caminho. E tudo é conquistado com luta. Tudo. Nada, como diz assim o ditado popular, né, vem de mão beijada. A responsabilidade, a transformação do caminho é nosso compromisso. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então vamos orar. Pai amado e querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que Tu permitiu estivéssemos assim reunidos para meditar, Senhor, na Tua palavra e aprender um pouquinho mais. Pai querido, que de alguma maneira essas palavras possam ter tocado o nosso coração e que possamos guardá-las, Senhor, pensar nelas, meditar nelas e agir, Senhor, segundo aquilo que Tu quis deixar para nós nessa tarde, nesse início de noite. E aí nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Coloca, meu Pai, a Tua mão sobre as nossas vidas, de tal maneira, meu Deus, que nunca se desviemos daquele caminho que Tu traçou para nós. Tu sabes o quanto nós somos pequeninos ainda e o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua orientação, da Tua presença constante, Senhor, nos dando a direção. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda-nos todos aqueles Teus filhos e filhas que hoje não estiveram aqui conosco, mas que, quem sabe, verão depois, ouvirão depois, e aqueles que, mesmo que a palavra não os alcance agora, alcançará em algum tempo. Pedimos, Senhor, a Tua luz sobre aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, em todo lugar onde há dor, sofrimento, tristeza, mágoa, Senhor. Que a Tua luz dos Teus anjos se faça ali presente. É tudo o que nós te pedimos, Pai Celestial, em nome de Jesus. Que assim seja.